E olha só, já que a gente está na roda liberal aqui, a votação da chamada Lei Ônibus na Argentina começou na última quarta-feira e foi marcada por confrontos do lado de fora do Congresso em Buenos Aires. Fabrizião, conta pra gente que treta que é essa aqui nos Hermanos. A Lei Ônibus é um dos grandes projetos do Milei nesse começo de mandato, né? Ele que fez aquele decretaço logo depois que ele assumiu lá em dezembro. Agora essa Lei Ônibus que chega no Congresso com muitas dificuldades, passou por muitas modificações, mas eu já vou explicar sobre isso. Rapidamente falando sobre os confrontos. Manifestantes foram para frente do Congresso, convocados por centrais sindicais, entraram em confronto com a polícia, teve quebra-quebra, teve spray de pimenta, teve gente sendo detida. A gente não tem exatamente o número de detidos, mas as cenas ali foram bem feias de confronto entre manifestantes e a polícia. Agora, falando da Lei Ônibus em si, é interessante a gente destacar o seguinte: originalmente, quando o Milei propôs essa lei, o governo de Javier Milei, eram 664 artigos. Ontem, quando começou a discussão no Congresso, e essa é uma discussão que vai se estender ainda por alguns dias, são 386 artigos, ou seja, ele precisou modificar muita coisa para conseguir um apoio relativo do Congresso. A gente lembra que o partido do Milei, o La Libertad Avança, não possui maioria ali no Congresso argentino. Então eles precisam de apoio de outros partidos ali, principalmente ligados ao ex-presidente Maurício Macri. Como que isso vai acontecer? É um grande teste, na verdade, para Milei nesse começo de mandato. E o que saiu? Até destaquei aqui, separei na minha colinha. A reforma eleitoral, o Milei queria acabar com as PAS, ou seja, as primárias. É um pouco curioso, né? Porque justamente o Milei surgiu para o cenário político argentino de grande, exponencialmente, melhor dizendo, justamente nas PAS do ano passado, né? Surpreendendo a tudo e a todos. Mas também ele retirou a YPF, a petroleira argentina, da lista de privatizações e também tirou dessa proposta, pelo menos por enquanto, diversas questões fiscais que devem voltar ao debate futuramente, mas é um teste, já um primeiro grande teste para o governo Milei nesse começo de mandato. Agora são 11 horas, 37 minutos. Quem estava na rádio está voltando de um breve intervalo. A gente está falando sobre treta na Argentina, protestos em relação à votação da Lei do Ônibus. E a gente vai ouvir agora a avaliação do Felipe Monteiro. E aí, Pepe? Koba, o que a gente vê na Argentina não é um receituário liberal que não vai funcionar. Não funciona em lugar nenhum do mundo essa questão. E aí a população da Argentina está se fechando contra essa postura autoritária do Milei. É bom lembrar que a aprovação do Milei caiu significativamente nas últimas semanas. O Milei tem 58% de reprovação. Eu estou vendo, quando eu olho o Milei e as medidas dele, e a população da Argentina se fechando, né, contra o Milei, fazendo manifestação pública, os piquetes, eu estou vendo que o Milei pode ter o mesmo fim do Ramon Puerta e do Rodrigues. Fabrício, quanto tempo ficou o mandato do Ramon Puerta e Rodrigues, por exemplo? Olha, pouquíssimo tempo, né? Foi um período ali na Argentina que eles foram cerca de, se não me engano, 5 presidentes em 2 anos. Não sei dizer exatamente quanto cada um ficou, mas a ideia é essa. O Ramon Puerta ficou 7 dias, o Rodrigues ficou 5 dias na presidência da Argentina. E quando eu vejo isso que está acontecendo na Argentina, eu vejo claramente que a Argentina está indo para um mau caminho, né? E o Milei, falando da política do Milei, o Milei bateu no peito, colocou um decreto com mais de 600 artigos e agora esse decreto, que era um super decreto, virou um decretozinho. Tem só 300 artigos. Né? Ou seja, o Milei está desesperado para conseguir sobrevida no poder. E ao que tudo indica, ele não vai conseguir aprovar essa medida. Aí ele vai contra, inclusive, o que a Julinha e o Mano pregam aqui. Tirou a petroleira da Argentina na lista de privatização. Mudou completamente a lógica da economia. Está pensando em voltar ao subsídio. Ou seja, o Milei, na verdade, é um grande amarelão do liberalismo. Ô, Júlia Lucy, o PP falou de uma turma aí que começou, mas não terminou, poucos dias na gestão. Não é sinal, então, de que tem que deixar o homem trabalhar, tem que dar tempo para ele conseguir, de alguma maneira, gerar efeito da sua política, da sua proposta? Júlia Lucy. Olha, eu confesso que eu acho até desrespeitoso, sabe, Pepe? Você falar que o Milei é um amarelão. Porque é um desrespeito com o povo argentino que fez a escolha por esse projeto econômico.
E se ele está tendo peito de colocar para frente aquilo que ele propôs na campanha, independente da popularidade dele, aí é que eu mais o admiro. Porque estadista de verdade é aquele que faz o melhor para o país, não é aquele que busca popularidade, tampouco reeleição. Se ele tiver um mandato e se ele fizer aquilo que ele se propôs, e ele sabe muito bem, porque eu não estou falando aqui de um moleque, eu estou falando de um cara que é deputado federal, que é mestre em economia, que é escritor, inclusive, autor de livros brilhantes de economia. Se ele conseguir, e se ele for odiado pelo povo, aí é que eu tiro meu chapéu para ele. Porque essa ideia de ter medidas populistas para agradar as pessoas que muitas vezes não entendem que o que elas têm de benefício ali por ter um governo que gasta, é muito imediato o benefício e é um custo altíssimo lá na frente, é o custo de quebrar o país. Então, que ele continue com essa coragem de colocar para frente o que ele tem que fazer. E detalhe, eu já tinha falado isso aqui antes, ele chegou com um mega decreto, já obviamente com várias questões ali, era gordura para queimar. E uma das questões que ele queimou foi exatamente ele ter o superpoder de fazer uma série de medidas por meio de decreto. É óbvio que ele colocou esse artigo já para retroagir nele. Então, assim, eu não sei se isso é sinal de fraqueza, muito pelo contrário. O cara apresentou uma proposta, o cara está sabendo negociar, já enfrentou uma grande greve, conseguiu pautar a proposta. Pelo contrário, eu vejo que ele está indo na frente com as medidas que ele se propôs, ele está sendo habilidoso, sim. Eu tiro meu chapéu para o preparo e para a coragem de Milei. Quem me dera a gente ter uma pessoa dessa aqui no Brasil. Ô, Palumbo, a gente viu uma eleição extremamente acirrada ali, né? Inclusive o Milei tinha a chance de não ganhar, segundo algumas pesquisas, ele foi alcançando esse resultado, então já tem a própria insatisfação de quem não votou nele. E, claro, as medidas que são, de alguma maneira, impopular. Você acredita que esse tipo de protesto aí já estava no cálculo? Claro, delegado Paulo. Claro, o PP é extremamente desrespeitoso quando chama o Milei de amarelão. Ele, aliás, ele está tendo muita coragem. Ele tirou tudo. Não deixa falar. Tem que dar um programa só pra ele. Ô, Pepe, não sei se você já viu o Caio Ribeiro ofendendo alguém, ele chama de bananão. É o máximo da ofensa. Então, eu queria saber do Pepe aonde está o autoritarismo ali. Aonde está? Porque vai passar pelo Congresso. Onde está o autoritarismo ali? Eu não fui autoritarismo. Falou autoritária. Falou sim. Falou, pô. Autoritário. Você falou. Vai botar pro Amarelão é fácil saber, ele tirou da lista. Não, mas eu tô falando de autoritária. Onde está a medida autoritária? Várias medidas autoritárias. Aonde que está ali? A lei do Piquet. Vai passar pelo Congresso. A nova lei do Piquet. Vai passar pelo Congresso. A nova lei... Quer que eu fale de estar autoritário? A nova Aonde lei que não? Por exemplo, na Argentina, que fala que os manifestantes têm que pagar para se manifestar. Para, meu. Tem que pagar para se manifestar. Entendeu? Isso não é autoritarismo? Não, você quer a ingerência máxima do Estado na vida de todas as pessoas, inclusive ali. Ô, Mano Ferreira, essa coisa de pagar para manifestar não é bem assim. É que lá na Argentina tem uma peculiaridade, né? Do piquete e tal. Mas o que eu acho interessante é o seguinte, o cara é eleito com uma agenda que tem um norte muito claro. Aí ele começa a tentar implementar o norte. Nem teve votação no Congresso ainda. Não completou nem 2 meses de governo. Aí tem um bocado de sindicalista ligado ao peronismo que vai para a rua contra a agenda que acabou de ganhar a eleição. E o autoritário é o presidente eleito que está botando medidas para o Congresso votar. Peraí, Pepe, autoritário é quem não aceita o resultado das urnas e vai protestar contra aquilo que o povo escolheu. A manifestação não é legítima, não? Você é contra o jeito de manifestação? Manifestação mas o ponto o problema é ele colocar para votar no Congresso aquilo que ele prometeu que ia colocar, mas não colocou para votar. A treta já continua.